Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Aaron Ramos e estamos iniciando mais um culto ao Senhor dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Uma grande alegria poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se conectando. É uma alegria estar aqui junto com vocês dentro dessa série que nós vamos compartilhar 11 episódios chamados Obediência Leva a uma Vida Frutífera. Então, juntos vamos caminharmos, vamos ouvir da palavra, compartilhar dela, para que o Senhor nos dê as estratégias necessárias para que a gente possa obedecê-lo com alegria e frutificar em todas as áreas da nossa vida. Te convido nesse momento, você que está sozinho, ou você que está com alguém na sua casa, no seu trabalho, que nós possamos agora orarmos e nos conectar com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos felizes e podemos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que ainda nós cremos que o Senhor fará. Eu não sei a realidade, a fase, o momento que este irmão, que essa irmã está enfrentando, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que o Senhor tem o poder de mudar todas as situações ao nosso redor. Mas nós queremos a Tua soberania guiando a nossa vida. Então, pedimos que durante este culto, o Senhor fale aos nossos corações, endireita os nossos caminhos, dê resposta para aqueles que estão buscando respostas e que, acima de tudo, a Tua paz, a Tua shalom, a Tua misericórdia entre nas nossas casas, entre no trabalho e que a Tua soberania venha nos guiar. Obrigado por esse dia e pela Sua graça que sempre se renove em nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo. A honra e o louvor para aquele que me salvou. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima, cante comigo, a morte não o segurou, pois nele havia dor algum. Ressuscitou em corpo e alma. Levante as suas mãos comigo e cante. E me fez um filho seu. Ele é o visível do invisível, o primeiro de toda a criação.
faço tudo. Eu mergulho na birra ardente, Jesus, mas peço que novamente eu me rasgo. Eu me rasgo. Mas vem, eu mergulho. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o presbítero Aaron Ramos, a Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, e uma grande alegria estar com vocês novamente para uma série de mensagens que nós estamos dentro desse episódio, capítulo 6 hoje, que nós vamos falar sobre a obediência que foge à lógica, ainda fortalecendo essa base que eu quero, junto com você, aprender estratégias de como ter uma vida frutífera. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar a orar junto comigo, pedindo que o Espírito de Deus nos dê a direção e a clareza de tudo que Ele quer nos ensinar nesse dia. Amém? Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai, nós queremos mais uma vez expressar a nossa dependência ao Senhor e pedimos ao Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nos dê o discernimento dessa palavra. Cada verso lido, cada reflexão, que possamos abrir os nossos corações, tirar toda a preocupação e permitir, meu Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Obrigado pela oportunidade que nós temos nesse dia de podermos mais uma vez compartilharmos a Tua palavra. Então, muito obrigado em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos, nesse episódio de número 6, solidificar um fundamento que nós falamos um pouco sobre esse tema no episódio de número 5. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 até o versículo de número 6. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Verso de número 2. Depois disso,
E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Verso de número 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam o pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia água do riacho. Amém? Nós conhecemos um pouco da história do profeta Elias, um dos maiores profetas de Israel, um dos maiores profetas que se levantou para profetizar aquilo que Deus tinha para o povo dele. O povo de Israel está vivendo um momento muito difícil. Estão vivendo um momento de grande desobediência, porque se levanta um rei, Acabe. Então, no capítulo 16, do verso 29 até o 34, a Bíblia vai narrar esse levante de Acabe como rei sobre Israel. E a Bíblia narra que ele se torna o pior rei de Israel. Acabe se torna um homem mau, começa a levantar altares a Baal, adoração a Baal, e a Bíblia diz que Acabe faz tudo que desagrada a Deus. Então, na narrativa bíblica, nos estudos bíblicos, nós vamos entender e ver que Acabe era o rei mais temido que Israel já teve. E a Bíblia também diz que Acabe se junta, se casa com uma mulher que era pior do que ele, que era Jezabel. Então, agora, Deus levanta Elias num período profético para denunciar o pecado de Israel, e agora dizendo que Deus estava levantando um castigo por causa do pecado do povo, pecado de Acabe. Deus está castigando o povo. Então Deus dá uma ordem para Elias dizendo: vai até Acabe, profetiza sobre ele, profetiza sobre Israel e diz que em meu nome não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, porque o pecado de vocês subiu até a mim. Eu fico imaginando, ainda dentro dessa temática, obediência que foge à lógica. Eu tenho buscado enfatizar esse tema, porque o grande segredo da nossa prosperidade, da nossa frutificação, eu já venho falando, é a obediência a Deus. Domingo após domingo, culto após culto, episódio após episódio, sermão após sermões, tem por objetivo ensinar o povo, me ensinar, te ensinar ferramentas, doutrinas, estratégias espirituais para que possamos agradar a Deus e ter uma vida reta em santidade diante dele. Mas o grande desafio do cristão, o meu desafio, o seu desafio, é pegar tudo que nós já conhecemos de Deus, que já ouvimos, e colocarmos em prática. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio meu e seu desafio. Então, dentro dessa reflexão de hoje, eu quero te ensinar e te ajudar a refletir que tem jeito. Tem como, dá para fazer, dá para agradar a Deus, dá para viver uma vida em santidade, dá para viver uma vida séria diante de Deus, mesmo nesse mundo perverso.
Nós estamos vivendo num período, no século 21, onde as nossas tentações, as provações, as dificuldades são diferentes. Mas se nós olharmos a proporção, naquela época, é totalmente diferente. Aquela época é parecido hoje com os países de Israel, aonde... na China, aonde quando nós falarmos ou alguém fala em nome de Deus ou do cristianismo, corre-se o risco de morrer. Então, nesse período, quando Deus levanta Elias para ser um porta-voz dele, nós estamos vendo que a missão que Deus está dando a Elias é como se fosse uma missão suicida. Deus está levando Elias a obedecer a ele, fazer aquilo que ele quer. Mas Elias talvez está refletindo, pensando, o que vai acontecer comigo quando eu chegar perante Acabe? Quando eu começar a profetizar ou declarar a palavra de Deus, o que Acabe vai fazer comigo? Bom, o que eu posso dizer é que Elias tem um coração voltado à obediência a Deus. A missão era difícil. A missão era quase suicida. E quando eu paro para refletir, eu fico imaginando o coração de Elias, quando ele recebe essa palavra de Deus e que ele precisa se preparar para ir até Acabe. Medo, angústia, insegurança, questionamento. Eu fico imaginando como que estava a mentalidade, o coração de Elias. E trazendo, contextualizando para os dias de hoje. Quando Deus nos dá uma ordem, quando nós ouvimos do púlpito uma orientação, uma palavra onde o nosso pastor Joel ou outros pastores, pastor Ricardo, pastor Vanderlei, que dá uma palavra de orientação, que dá um direcionamento para o nosso crescimento espiritual, e nós temos que refletir acerca disso. Eu fico imaginando no meio da pandemia, no meio de toda a improbabilidade, no meio de toda a insegurança, uma palavra dizendo: você pode, continua firme. No meio dessa pandemia, abrir o negócio, fechar o negócio, manter o meu negócio, continuar entregando dízimo, continuar presencialmente nos cultos, nós ficamos refletindo. Nós ficamos buscando racionalidade para podermos obedecer. Mas o nosso maior problema é queremos servir a Deus baseado na racionalidade. Eu não estou dizendo que nós temos que ser levianos, irresponsáveis. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 14, verso 28, que nenhum sábio construtor inicia algo sem que antes pare, calcula e veja se dá ou se não dá. Mas o que eu estou te expressando aqui, que eu estou tentando te impulsionar a viver, é que com Deus à frente das nossas vidas, é garantia de bênção, é garantia de segurança. Talvez as coisas não vão correr do jeito que a gente quer, mas correndo do jeito que Deus quer é o melhor jeito para a nossa vida. Então agora, eu olhando para a vida de Elias, quando Deus o levanta, no verso de número 1, que Deus o orienta a fazer algo, ele vai lá e profetiza. Depois disso, a Bíblia diz que o Senhor o orienta. A palavra de Deus veio a Elias dizendo: saia daqui, vai para o leste,
Se esconda lá no riacho de Querite, leste do Jordão. Aí depois ele pode estar refletindo, não, mas espera aí, eu tenho minha segurança aqui, eu tenho minha tranquilidade aqui, Deus está me tirando da minha segurança, me levando para um riacho, para poder ser alimentado por corvos, para poder beber do riacho. Espera aí. Mas irmão, irmã, deixa eu te falar algo. Nós precisamos buscar estar aonde Deus quer que a gente esteja. O lugar que Deus quer para a nossa vida é o melhor lugar. A Bíblia diz, tem um versículo bíblico que eu quero ler com você. 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 31. É um verso que para mim faz muito sentido para a minha vida e diz o seguinte: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Irmão e irmã, Deus é o nosso refúgio e segurança. A palavra dele é a nossa segurança, é aquilo que vai nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Então nós não podemos ficar baseado na razão quando nós queremos servir a Deus. Às vezes, o melhor lugar, o lugar de propósito que Deus quer para a nossa vida, o lugar que Deus tem preparado para nós, talvez não seja o melhor lugar. Deixa eu tentar te explicar. O propósito de Deus, o lugar que Deus tem para mim e para você, talvez em alguns momentos não sejam os lugares mais agradáveis, mas é o lugar mais seguro. Lembra da história? Nós já falamos sobre a história de Abraão e de Ló. Abraão disse, vai para onde você quiser. Ló escolhe as melhores planícies e Abraão escolhe o lugar que Deus quer para ele. E Abraão vai para um lugar que talvez não era tão bonito e vistoso, mas era o lugar de plena segurança. Então o que eu quero te dizer é que nos processos de Deus para a nossa vida, quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos dá um direcionamento, existem processos e não fuja dos processos. Porque os processos é o que vai nos fortalecer. Lembre da escola de Davi. Davi passa por um processo. Davi não é eleito ou colocado como rei de Israel, como todo Israel de uma hora para outra. Primeiro ele teve que matar um leão, matar o urso. Depois foi governar um pedacinho de Israel. Depois Deus confia um outro pedaço para um outro reino, uma outra cidade, até que Deus unifica as 12 tribos e Davi reina soberanamente sobre Israel. Então, durante os processos da nossa vida, eu quero te estimular, mesmo que aquilo que Deus te orienta, mesmo aquilo que o pastor orienta de cima do púlpito, não faça sentido para você, mesmo quando você abre o seu apacentai, mesmo quando você vai na célula, no Gêmeos, e o seu líder te dá um direcionamento, e que isso foge da sua lógica, você precisa acreditar e confiar nos processos de Deus. Porque durante o processo de Deus, Elias obedece e encara aquilo que Deus quer para a vida dele. No verso 1, a Bíblia diz que Deus dá o direcionamento, vai até Acabe e profetiza, e Elias simplesmente obedece o processo. Durante o processo de Deus na nossa vida, Elias foge, se esconde no riacho, como no versículo de número 2, Deus o orienta. Ele sai da sua zona de conforto. Ele sai da sua casa, aonde a comida está fácil, aonde a água está fácil, e ele vai para um riacho, beber do riacho e ser alimentado por corvos. Mas durante o processo de Deus, Deus continua suprindo Elias de formas não convencionais. Verso de número 4, a Bíblia diz que
você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. Deus, às vezes, trabalha de forma não convencional. Por isso que nós temos dificuldade de entender Deus, porque nós pensamos dentro de uma caixa. Pensamos dentro de uma metodologia. Fomos criados seres racionais. Mas Deus, ele age de forma não convencional em algumas vezes. E durante o processo, Deus cumpre o que ele promete para Elias. Deixa eu te falar algo. Quando Deus promete, ele garante, ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Antes, aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Não importa quanto tempo demore, não importa quais os processos que nós precisaremos passar, o que eu quero te dar certeza nesse dia é que o que Deus disse para você, ele vai fazer. A promessa que ele fez, ele cumprirá. Então acredite, confie nos processos de Deus. Dentro desse processo, dentro das fases da vida de Elias, eu quero dizer para você que muitas das vezes nós cantamos hinos dizendo: Pai, eu quero o seu milagre. Deus, venha com o seu milagre. Deus, manifesta o seu milagre. Deus, realiza o seu milagre. Eu quero viver milagre. É só milagre, milagre. Irmão, irmã, milagre só acontece quando as formas convencionais, aquilo que é natural, não pode mais acontecer. Então eu quero dizer para você que se você quer viver milagre, você tem que estar preparado a obedecer a Deus, mesmo que essa obediência fuja da lógica humana. Eu quero também dizer para você que milagre de Deus só acontece na vida de pessoas obedientes a Deus. Você pode estar se questionando: meu irmão fulano, beltrano, vive milagre, acontece milagre na vida dele o tempo todo, e na minha vida não. Mas a pergunta é: você está disposta a obedecer a Deus de tamanha forma que fuja totalmente do seu controle, aquilo que você quer controlar, segurar na mão e entregar na mão de Deus, como Pedro e os seus discípulos que precisaram entrar no barco novamente depois de uma pesca frustrada, lançar a rede, mesmo que fugia da lógica humana, mas ele fez por um ato de obediência, mas o resultado foi 2 barcos cheios de grandes peixes. E o terceiro ponto que eu quero refletir com você é que milagre só se manifesta quando nós nos posicionamos diante de Deus. Não foi fácil para Elias. Não é fácil para você e nem é fácil para mim. Mas para podermos ter uma vida reta diante de Deus, precisamos de posicionamento. Eu não sei qual é o seu momento. Eu só quero te incentivar a confiar a Deus, confiar em Deus e descer do barco e andar sobre as águas, como Pedro andou sobre as águas. Eu quero te incentivar a obedecer ao Senhor, como aquele cego no tanque de Siloé, acreditando na ordem do mestre, e ele voltou vendo. E eu quero te convidar, te incentivar a ser totalmente dependente de Deus, a ponto de se tornar um grande povo, uma grande nação, como Abraão se tornou, porque ele decidiu obedecer a Deus. E obedecer a Deus é um ato de fé. É uma forma de demonstrarmos a Deus a nossa total confiança a Ele. Mesmo que aquilo que Deus está orientando através da palavra, através do culto, através do louvor, através do apacentai, não faça sentido para nós. Nós precisamos acreditar nos processos.
Elias se tornou o maior profeta do Antigo Testamento. Elias se tornou o profeta dos profetas, porque ele se matriculou no processo de Deus. Começou obedecendo a Deus e se tornou um homem aonde, quando ele passava, milagres aconteciam. Então eu quero te convidar a decidir no seu coração confiar em Deus 100%. E eu tenho convicção que a sua vida se tornará uma vida frutífera. Mas para isso, você precisa confiar nos processos. Quero te convidar novamente a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Quero orar por você. Senhor, nós sabemos que confiar em Ti não é algo tão simples e tão fácil. Mas nós precisamos contar com o Teu Espírito Santo, que é o que nos impulsiona a uma vida de obediência. Nós precisamos, Senhor, confiar na palavra, onde nós aprendemos através deste profeta, que veio a se tornar um dos maiores homens da história. Porque Elias decidiu confiar 100% no Senhor, mesmo que ele não entendesse e que a sua vida corresse risco ali, mas ele decidiu confiar 100% em Ti. Então, na nossa vida, não é diferente. Nós precisamos deixar toda a racionalidade de lado e precisamos confiar 100% no Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a inclinar o nosso coração a Ti, a tamanho ponto que nós possamos deixar com que o Teu Espírito nos conduza. Permitir que o Teu Espírito seja o nosso professor e que Ele também nos traga o conforto necessário nos momentos que a Tua ordem venha a conflitar com o nosso desejo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você consiga a viver uma vida de obediência a Deus, porque certamente essa obediência vai te levar a uma vida frutífera. Deus te abençoe. Até breve. Bom, chegamos no momento das ofertas. É um momento de muita alegria. É um momento, como o nosso pastor Joel Estevanato tem nos ensinado, é um momento de materializarmos as obras do Senhor na terra. E o Senhor nos escolheu aqui, na Brasil para Cristo, no Manda Aqui, para que a gente possa materializar as obras do Senhor aqui, através dessa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura e embasar esse momento da oferta na palavra de Deus. Quero te lembrar que esse é um momento muito importante para a vida de qualquer cristão, para o nosso crescimento individual e para que a gente possa exercer a nossa fé no Senhor. Então esse é um momento que o Senhor Jesus nos ensina que é um momento importante e que Ele também está visualizando esse momento. Então Lucas capítulo de número 21, no verso de número 1, diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, eu quero contextualizar de uma forma bem objetiva que o Senhor, Ele está de olho, Ele está observando também este momento das ofertas. Aqui é claro que Jesus está observando o momento que as pessoas ali estavam separando as suas contribuições para entregar
para a obra do Senhor. E Jesus mostra que para ele o mais importante é a motivação do nosso coração. É a intenção que nós estamos entregando. Não que a quantidade não seja importante. A quantidade baseada num coração voluntário e com a motivação correta agradam ao Senhor. Então que nesse momento a sua motivação esteja sendo fazer com que as obras do Senhor sejam materializadas nessa terra e que o Evangelho seja levado em todos os cantos dessa terra. Amém? Então, nesse momento, você pode contribuir através de uma transferência bancária, através de um Pix, e daqui a pouco vai aparecer na sua tela as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição com a motivação correta. Lembre-se disso. Vamos orar e entregar ao Senhor as nossas contribuições. Amém? Pegue o seu envelope e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos contribuir para que a tua obra cresça e avance nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata também. O Senhor está observando este momento. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Senhor é receber as nossas contribuições como um cheiro agradável às suas narinas. Para isso, o nosso coração, a nossa intenção precisa ser agradar ao Senhor. Então eu lhe peço que aqueles que ainda não têm um entendimento aberto para esse momento, que o seu coração se abra, que o teu espírito o convença e traga paz para que ele possa executar esse momento, exercer este momento com alegria. E aqueles que já têm o seu coração voltado para o Senhor, que nesse momento está entregando com alegria, que o Senhor possa continuar a prosperar a sua vida financeira, material e profissional. Não só ele, mas que toda a sua casa seja abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém. O lugar que ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer descobrir com seu amor. Aproveite porque hoje é sua chance de louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Foi uma grande alegria estar com vocês, estar aqui compartilhando da palavra de Deus, e tenho um desejo no meu coração que essa palavra tenha entrado dentro do teu coração e possa ter te edificado. Que essa palavra te ajude a tomar as decisões certas e obedecer ao Senhor, porque a obediência leva a uma vida frutífera. Então, que todas as decisões da sua vida, da sua família e da sua casa sejam totalmente baseadas na palavra do Senhor. Lembrando que obedecer ao Senhor é ouvir Ele atentamente, acreditar naquilo que Ele está te orientando e seguir conforme a sua vontade. Então, também quero te convidar a vir presencialmente, cultuar conosco aqui na Brasil para Cristo, do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Deus te abençoe e até logo.